Graça e paz, gente querida, estamos começando mais um Devocional de Primeira. E se você nos acompanhou na última quinta-feira, nós conversamos um pouco sobre a felicidade de ser perdoado, à luz do Salmo 32, versículos 1 e 2. Só que eu queria dar continuidade a essa reflexão no Salmo 32 e queria falar para você sobre o caminho do perdoado. Dá uma olhada comigo, Salmo 32, versículos de 3 ao 5. O que é que diz a palavra de Deus? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha só, gente, que coisa linda. O salmista Davi aqui está falando de uma experiência própria, de uma experiência muito pessoal dele. E ele está dizendo o seguinte, enquanto eu me calei, o meu corpo, o meu coração, os meus ossos foram envelhecendo. Algo dentro de mim, algo no meu interior foi corroendo pouco a pouco. E isso é uma lição que a gente precisa tirar em relação ao nosso pecado. Toda vez que a gente peca e não confessa ao Senhor, e esconde o nosso pecado, e tenta encobrir o nosso pecado, esse pecado ele vai corroendo por dentro o nosso coração, desfacelando o nosso interior. O pecado corrói o nosso interior. O pecado não confessado, o pecado não tratado. Precisamos tratar o pecado, seja ele qual for, como pecado. E como é que se trata o pecado? Mais à frente o texto vai falar. Confessando o pecado. Outra questão muito interessante. O versículo 4 diz que a mão do Senhor pesava sobre Davi dia e noite, enquanto ele não confessou o seu pecado. Enquanto ele ocultou o seu pecado, enquanto ele viveu como se nada tivesse acontecido. A mão de Deus, mão essa que a gente entende pela palavra de Deus, pela bondade de Deus, pela fidelidade e misericórdia de Deus, que está estendida para nos abençoar, se voltou contra o pecador. Gente, quando nós não tratamos o nosso pecado, como Deus nos ensina à luz da sua palavra, além dele corroer o nosso interior, ele faz que a mão do Senhor se volte contra nós. Que coisa terrível. Ter o próprio Deus contra você. Ter a mão do Senhor pesando contra você. Mas ao mesmo tempo, graças a Deus, que a mão do Senhor pesa sobre nós. Quando nós falhamos, pecamos, erramos e não confessamos e não tratamos o nosso pecado. Porque essa mão do Senhor que pesa sobre nós, ela nos dá a graça de nos arrependermos. Isso mesmo. Muitas vezes o castigo de Deus, aquilo que vem de Deus para lembrar do nosso pecado, para que a gente volte e se arrependa, é a vara dele que vai nos fazer voltar para ele. A gente viu em episódios anteriores do Devocional de Primeira, o Senhor como um pastor, que com a vara e com o cajado nos consola. Mas essa vara e esse cajado do Senhor, ela serve também para nos corrigir o caminho. E graças a Deus que a mão do Senhor pesa sobre mim e sobre você, porque isso é uma oportunidade de Deus. Isso é o cajado de Deus, do bom pastor, nos trazendo de volta para Ele mesmo. O pecado faz com que o nosso interior corroa por dentro. O pecado faz com que a mão do Senhor pese sobre nós. E ainda assim, quando a mão do Senhor pesa sobre nós,
ainda assim, isso é um ato de amor, de um Deus de amor, que não quer nos perder. Mesma coisa quando você tem um filho ou uma filha, que ele está indo no caminho errado e você diz, olha, eu preciso me colocar à sua frente, contra o caminho que você está indo. O caminho que você está indo não é bom. Às vezes, uma frase que eu ouvia da minha mãe é, você não vai nem passando por cima do meu cadáver. Minha mãe falava isso. Deus se coloca contra nós quando nós estamos indo no caminho errado. E isso é um ato de amor de Deus, de graça de Deus, de bondade de Deus. E aí o salmista Davi, no versículo 5, toma a melhor decisão que ele podia tomar. Ele toma o caminho de todo perdoado. O que é que ele faz? Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que coisa linda, gente. O salmista, compelido pela mão do Senhor, admite o seu próprio pecado. Concorda com Deus. Senhor, é verdade. O meu pecado, ele corrói por dentro. O meu pecado, ele faz com que tua mão se volte contra mim. Senhor, perdão. A ideia de confissão de pecado é uma ideia de arrependimento genuíno, de mudança de caminho. A ideia de confissão de pecado é uma ideia de dizer a Deus, olha Deus, realmente o meu caminho está errado, eu estou disposto a mudar, me ajuda a mudar, eu preciso mudar. E o que é que a palavra de Deus diz que Deus faz em resposta a isso? Ele perdoa. O livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, olha o que é que diz. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e a abandona alcançará misericórdia. É isso que é o caminho do perdoado. Aquele que reconhece o seu pecado, reconhece a sua culpa, confessa ao Senhor o seu pecado, abandona o seu pecado, está disposto a abandonar o seu pecado. Ele é perdoado. E para finalizar, irmãos, eu queria ler com vocês o que diz em 1 João 1,9. 1 João 1,9 vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que coisa interessante, gente. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Fiel e justo. Ok, a gente sabe que Deus é fiel conosco, que Ele nos ama, que esse amor fiel de Deus não falha, é sem limite. É de geração em geração, o seu amor não tem fim. E isso é a fidelidade de Deus expressa. Ok, sim. Mas queria trabalhar com você o conceito de justiça. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Fiel a gente entendeu. E justo para nos perdoar. Queria pensar com você o seguinte: Deus é justo em nos perdoar? Vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar que, digamos, alguém que você ame muito, alguém da sua família, não sei, sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, é assaltado na rua por um meliante. E aí sofre agressões e apanha, lógico, enfim. E aí a polícia prende esse malfeitor. E esse malfeitor é levado ao tribunal. Lá ele diz o seguinte: juiz, peraí, é verdade, eu roubei. Eu fiz algo que é errado. Me perdoe, eu estou disposto a não fazer mais isso. O justo seria esse juiz absolver ou esse juiz condenar esse meliante que fez mal a quem você tanto ama? Se você pensou que a resposta é condenar, você está certo. O justo juiz condenaria o meliante pelo seu crime, mesmo ele confessando.
mesmo ele arrependido e tão disposto a mudar. Mas a gente precisa entender a justiça de Deus. Deus é justo em nos perdoar, porque Jesus Cristo, o seu Filho, já pagou o preço, já pagou o castigo, já pagou a pena que eu e você merecíamos. Era eu e você que estava sentado nesse banco dos réus. Era eu e você que somos pecadores e que somos esse meliante dessa parábola. Só que Deus é justo, porque Deus não cobra uma dívida que já está paga. Jesus Cristo na cruz do Calvário falou: está consumado, está pago. Por isso, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, sim, e para nos purificar, para lavar o nosso interior. Glória a Deus. Esse é o caminho do perdoado. O caminho do perdoado é confessar os seus pecados a Deus e crer na justiça de Jesus Cristo, porque Ele já pagou o preço. Um resumo de tudo aquilo que a gente conversou agora. Ocultar o pecado corrói por dentro e faz com que a mão do Senhor se volte contra você. Mas ao confessar o pecado ao Senhor, Ele nos perdoará. É isso, admite o seu pecado diante de Deus e acredita na justiça de Jesus. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like, isso ajuda ao YouTube a impulsionar esse vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Compartilha ele nas suas redes sociais, compartilha ele com teus amigos, compartilha a palavra, semeia a palavra. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima quinta, meio-dia está saindo vídeo. Valeu!